Bem, bom dia, dando continuidade aí à disciplina de topografia da Universidade do Estado de Mato Grosso, né, no curso de agronomia. Vamos dar continuidade aí ao assunto e nós vamos retornar também um assunto bem já discutido com vocês, já visto por vocês lá no ensino médio, provavelmente, no ensino fundamental, que é o tema escalas, tá? Qualquer dúvida aí, vocês parem, vocês perguntem, sanem as dúvidas de vocês sobre o tema, tá bom? Bem, a escala, ela é utilizada... Só um minuto, deixa eu fechar aqui. Bem, pessoal, as escalas, elas são utilizadas aí na determinação de qualquer proporcionalidade de uma representação gráfica que eu quero demonstrar, eu quero apresentar em um determinado local, né? Quando eu for fazer uma representação gráfica uma moeda, por exemplo, ou até mesmo de um prédio, eu não consigo fazer essa representação numa folha de papel qualquer, nas mesmas proporcionalidades. Então, por causa disso, eu utilizo de escalas para fazer a representação gráfica desse desenho. E existe uma série de normas técnicas às quais a gente deve se atentar na hora de se fazer essas escalas, que vocês já viram essas escalas quando vocês fizeram desenho topográfico, ou desenho técnico, né? Então, o objetivo da aula de hoje seria compreender o que é medir, compreender o que é a precisão de medida, conhecer as diferentes escalas usadas na topografia, conhecer alguns dos instrumentos básicos de um topógrafo, né? Então, por que a gente deve utilizar uma escala? Para conseguir representar de maneira precisa qualquer objeto. Se eu estou representando o estado de Mato Grosso, né? Ali temos um mapa do estado do Pará, dos municípios do estado do Pará. Como é que eu represento isso dentro de um determinado mapa, né? Uma determinada carta, esse estado com as proporcionalidades que devem ser realizadas, né? Utilizando da escala, seja ela qual for, eu consigo, então, fazer essa representatividade desse estado. Ou um barracão, por exemplo, de uma construção rural que eu tenho, um galpão dentro de uma propriedade agrícola, ou até mesmo uma peça mínima, pequena. Aqui nós fizemos alguns dentro de topografia. Eu lembro que eu trabalhei com vocês, mais especificamente aí, eu lembro do Vinícius, eu não sei se o Gabriel fez essa disciplina comigo, eu acho que o Vinícius fez, não fez, Vinícius? Leonardo fez? Eu não lembro. Eu não fiz não, professor. Quem não fez? O Gabriel? Isso, eu não fiz não. Não comigo. O Vinícius fez essa disciplina comigo, não foi? Qual disciplina, professor? Desenho técnico? Sim, fiz com o senhor. Ah, sim. E aí a gente fez alguns cálculos. Ô, Gabriel, você já fez desenho técnico? Fiz sim, professor. Ah, tá. Então, mas isso aí você já tem ciência. O Leonardo fez desenho técnico? Fez, né? Eu acho que é pré-requisito, né? Eu acho que é. É pré-requisito, se eu não estou enganado. Então, a partir desse desenho técnico exposto no papel, ó, eu posso, então, fazer a minha representação gráfica do meu desenho qualquer. Então, essa escala, ela vai ser utilizada, seja em mapas cartográficos, seja em um projeto arquitetônico qualquer, né? Ou então, até mesmo numa pequena maquete. Eu quero que vocês façam a maquete
da Unemate. Mas eu vou fazer a maquete como? Aleatoriamente eu vou puxar uma medida, sair fazendo? Não, eu tenho que usar de escalas proporcionais àquele tamanho, daquele ambiente, daquele espaço, e para isso você vai ter que necessariamente ter as medidas reais do seu prédio. Se vocês quando vocês forem ou foram no shopping há um tempo atrás, tinha algumas maquetes no shopping, principalmente de alguns loteamentos, ou em determinados locais tem maquetes de loteamentos. Isso ali, aquela maquete, ela é produzida, ela é reproduzida, né, de maneira fiel ao que vai ser no real. Tá? Então, a maquete, ela tem, sei lá, 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, é porque esse prédio ele vai ter 10 metros, 50 metros, enfim. Tá? Isso vai depender da escala que você está utilizando. Se é uma para, por exemplo, ali, eu estou achando que é 25 milhões, tá? Eu não estou conseguindo contabilizar os zeros aqui. É isso mesmo, 25. Uma para 25 milhões, para determinar, por exemplo, escalas pequenas, ou uma para 400 mil ou 40 mil. Uma para 40 mil, que também são consideradas escalas pequenas. Né? Por que escalas pequenas? Porque elas são com baixa qualidade, vamos dizer assim. Não é qualidade de escala, é níveis de detalhes. Obrigado. Por exemplo, a gente tem uma escala grande, que é uma escala 1 para 450 mil. Olha a riqueza de detalhes dessa escala, olha a riqueza de detalhes dessa escala. Isso vai ser o diferencial para determinar se uma escala ela é grande ou pequena. Quanto maior a riqueza de detalhes dentro da sua escala, né, maior é a sua escala. Quanto menor a riqueza de detalhes dentro da sua escala, menor é a sua escala. E isso é inversamente, geralmente isso vai ser inversamente proporcional ao número, tá? Quanto maior os números da sua escala, menor é a riqueza de detalhe. Bem, quando a gente faz uma escala na cartografia, tá? A gente precisa primeiro identificar esse determinado mapa, mapa topográfico da fazenda do Gabriel de Souza de Oliveira, né? Mapa topográfico da fazenda do Gabriel, ou então mapa topográfico da propriedade agrícola do Vinícius ou do Leonardo, tá? Então eu preciso desse tipo. A partir de então, você faz a orientação do seu mapa para você sempre fazer seu desenho, né? Logicamente, sempre ao norte, virado ao norte, tá? Na frente do seu desenho, ele sempre vai estar virado ao norte. Você vai fazer o seu desenho e você vai determinar esse desenho em uma escala qualquer a ser utilizada. Você vai determinar a fonte da sua escala, então você vai colocar o nome da sua empresa, o seu nome, a sua identificação. E em algumas escalas, na verdade, em todas as escalas, nós precisamos colocar a legenda, né? Aqui tem uma, sei lá, vamos dizer que aqui tem aqui é a fazenda do Vinícius. Pensa isso aqui, o estado do Mato Grosso como se fosse a fazenda do Vinícius. Aqui tem uma bolinha aqui, isso aqui é bebedouro, então vai ter bebedouro espalhado dentro da fazenda do Vinícius toda, tá? O que é? Eu vou pegar, eu vou olhar essa escala, esse mapa, eu vou falar, mas que raio é isso aqui? Se eu não sei, se essa bolinha, se eu não tiver na legenda explicando o que é um bebedouro, isso pode confundir aquelas pessoas que pegarem o seu mapa para fazer a visualização. Então, tudo que tiver de diferente, tudo que tiver explícito, ele tem de ser colocado, né, na sua legenda, tá? Tanto na sua legenda, quanto no seu memorial descritivo também, que é realizado aí dentro da sua
dentro do seu mapa. Bem, quando eu faço qualquer desenho, tá? Seja o desenho mais simples aos desenhos mais complexos, eu utilizo de escalas. Essas escalas, elas vão representar a proporcionalidade do meu desenho no real. Ou seja, que 1 centímetro, na verdade, a escala, ela não necessariamente ela vai ter, fugiu o nome da palavra aqui agora. Ela é a numeral não, meu Deus. Fugiu. Quando ela não tem não tem nenhuma, meu Deus, da palavra, tô fazendo. Ela não determina metro, ela não determina centímetro, ela não é determinada por metro, centímetro, quilômetro. Uma Tá? unidade de medida, professor? Ela não tem vídeo? Pode ser. Ela não tem, mas tem outra palavra. Ela não tem nenhuma unidade de medida que representa a escala. Ela representa proporcionalidade. O que quer dizer que no papel significa ali 1/60? 1 no papel significa 60 no real. Vamos considerar que aqui é centímetros. Aqui, então, 1 centímetro no papel corresponderá a 60 centímetros no real. 1 centímetro, perdão, 1 quilômetro no papel, lógico que você não vai colocar 1 quilômetro no papel, né? É até meio esdrúxulo falar isso, mas 1 quilômetro no papel, ele corresponderia a 1 quilômetro, ou a 60 quilômetros no real. Então, aqui nós temos, por exemplo, que 3,4, se eu não estou enganado, é 3,4 centímetros, que é essa parede aqui, ela vai corresponder a quanto no real? Três metros e Uh-uh. 40 centímetros, professor, não? Não. Ali provavelmente. Não, mas não está em escala. Na escala 1/60, então. 1/60. É 1 centímetro, professor? Como? É na escala de centímetros. A unidade que está sendo usada de padrão na imagem é centímetros? Provavelmente. Deixa eu conferir. Não, na verdade, eu acho que isso aqui está sendo real, né? Mas. Não. Esses valores aqui, esses valores apresentados, eles estão na real, eu acho. Que daria 204. 204 centímetros. Se a escala padrão fosse centímetros. Correto. Se a escala padrão fosse. Mas provavelmente é. Só que eu tô achando muito pequeno. 204. 204 centímetros dá 2,40 metros de parede. Não é necessariamente pequeno, 2 metros, mas é isso que representaria aí no meu desenho, nos meus valores reais. Entendido? Professor, só que aí teria que usar a fórmula, né? Como? Teria que usar a fórmula da escala, né? Para ver certo. Sim. A gente vai chegar lá nela. Opa, acho que eu tô fazendo cagada aqui. O que eu fiz? Saiu do modo de apresentação? Espera aí que eu fiz uma cagada aqui. Tá apresentando normal aqui, professor. Mas tá maiorzão, né? Poxa, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui?
Acho que eu pulei um bocado de slide aqui. Peraí. Tá, beleza. Agora tá no slide certo, né? Que a gente estava. Então, aqui nós temos, por exemplo, a escala 1 para 200, a escala 1 para 20, e essa escala vai depender da proporcionalidade do desenho. Bem, a escala, pessoal, é a relação constante entre o valor de uma distância medida no desenho e sua correspondente no terreno ali, tá? A escala de uma planta ou desenho, ela vai ser definida pela seguinte relação. Aí entra a fórmula de escala. Escala é igual a 1 sobre m. M é o denominador da escala. No caso lá, a gente viu sobre 1 sobre 60. Então, a escala, ela vai ser distância no desenho sobre a distância no terreno. Sempre vai ser distância no desenho sobre distância no terreno. A distância no desenho foi 3,40? Eu acho que Então, a escala vai ser a distância no desenho. Oh, meu Deus do céu, eu tô com 2 na cabeça. 3,4 sobre a distância no terreno. A distância no terreno a gente não tem, mas a gente tem a escala. A escala é 1 para 60. Então, 3,4 sobre D. Aqui é adesão, né? Na verdade. Então, multiplicação cruzada, 60 vezes 3,4 dá 240, 240, não foi? Só que é 240 centímetros, né? Ou 2,4 metros, né? Bem, aí você vai determinar as suas medidas, tá? De 2,4, 3,4, enfim, certo? professor, é 204 ali, na verdade. 204? Isso. 2,04 aqui. Ficou meio... Mas é só para questão de entendimento mesmo, tá? E aí eu posso determinar e determinar qualquer medida que eu quiser, né? Por exemplo, a distância no desenho é de 5 centímetros. A distância no terreno é de 0,5 quilômetros. Opa, peraí, pessoal. O senhor já está complicando mais. Qual é a escala? Bem, qual é a escala se a distância no desenho é de 5 centímetros e a distância no terreno é de 0,5 quilômetros? 5 centímetros e 0,5 quilômetros. Uma coisa que vocês precisam saber é que sempre eu preciso trabalhar, que eu trabalhar com escala, eu preciso trabalhar centímetro, centímetro, quilômetro, quilômetro, metro, metro, tá? Geralmente a gente trabalha ou centímetros ou milímetros, mas sempre grandezas iguais. Então, aqui eu preciso transformar. Ó, a aula da semana passada. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, é 0,5 quilômetros, 0, é isso mesmo, 0,5 quilômetros. Então, transformando para centímetros, ficou, então, 50 mil centímetros, né? 50 mil centímetros. 5 de 5 centímetros, 50 mil centímetros. Opa, todos os dois são múltiplos de 5, né? 5 dividido por 5, 50 mil dividido por 5, 10 mil. Então, a escala vai ser 1 para 10 mil. Entendido? Bem simples. Bem simples. Na hora da prova que complica mais. Né?
Uma escala, ela pode ser apresentada de duas formas. A primeira que a gente mostrou é na forma de fração. E a segunda é na forma de proporção, tá? 1 sobre 100 ou 1 por 100, que a gente fala, né? Ela pode ser de ampliação, ela pode ser o que a gente chama de escala natural ou pode ser ainda uma escala de redução, né? A escala de ampliação, o desenho, ele é maior, a representação do desenho, ele é maior que o próprio objeto. Como assim? Eu vou representar, por exemplo, uma peça de um celular. Eu vou representar uma peça de um celular que ela é minúscula aos olhos para visualizar. Entretanto, quando eu quero desenhar essa peça para eu fazer essa peça posteriormente, né? Eu vou e faço esse desenho numa escala de ampliação. Biologia celular, vocês faziam o desenho de uma célula. Quando vocês visualizavam ela no microscópio, vocês iam para o caderno de vocês e faziam essa célula, correto? Bem, isso vocês faziam uma ampliação, logicamente sem escala, mas vocês faziam essa ampliação. É o que os microscópios fazem com nossas células, com as células que a gente visualiza. Existe a escala que a gente chama ela de natural, né? Essa escala natural é 1 para 1. Por exemplo, se eu pegar esse mouse ou esse apontador, esse grampeador, e quiser desenhá-lo dentro de um papel, eu consigo, porque ele cabe, né? Normalmente eu desenho dentro de uma folha, seja ela A4 ou seja ela qual for, A3, A2, A1, enfim, né? Então, a partir do momento que eu vou fazer esse desenho de maneira natural, com a mesma proporcionalidade, eu pego uma régua, meço e faço essa representação aí dentro da minha folha. Então, essa é uma escala que a gente chama de natural. E temos ainda a escala que é a mais comum dentro da topografia, ou que é a usual dentro da topografia, que é a escala de redução. Eu estou aqui com um teodolito, uma caixa de um teodolito. Se eu for fazer esse teodolito numa folha A4, eu não consigo, né? Por quê? Porque a proporcionalidade desse desenho, desse tamanho dessa caixa, numa folha A4, a folha A4 é menor que esse teodolito. Então, eu preciso fazer esse teodolito ou numa folha maior, numa folha A2, numa folha A3, numa folha A1, para eu fazer de escala natural, ou então eu utilizo de uma escala chamada de redução. Eu reduzo, eu vou tirar as medidas desse meu teodolito e a partir de então eu faço a representação gráfica desse determinado desenho, né, utilizando da escala de redução. Entendido as 3 escalas, tipos de escalas existentes? Ampliação, natural e de redução? Bem, aqui nós indicamos, a escala vai indicar aqui quantas vezes o dado real ele foi reduzido ou ampliado. Por exemplo, ele foi plotado na escala de 1 para 1, né? Aqui ele foi plotado na escala de 1 para 3. Houve uma escala de redução. Aqui ele foi plotado na escala de 3 para 1. Né? Aqui houve uma escala de ampliação. Tá? O desenho trabalha, a cartografia trabalha sempre com a escala de redução. Ou seja, o desenho ele sempre vai ser menor que o real. Desenho é menor que desão, tá? O desenho técnico trabalha com a escala de redução e de ampliação, onde desenho é menor que o desão, né? Desenho é menor que o real, é redução. Quando o desenho for maior que o desão, é de ampliação. Por exemplo, uma escala de ampliação 20 para 1, 50 para 1, 10 para 1,
2 para 1, 5 para 1, tá? Nós temos escalas naturais de 1 para 1, como a gente já disse, e escalas de redução. Ah, professor, qual é a escala mais utilizada? Vai depender muito do que você está fazendo. 50 para 1, ou 1 para 50, 1 para 100, 1 para 2.000, 1 para 20 milhões, tá? Vai depender do que você está trabalhando. O desenho topográfico é a projeção de todas as medidas obtidas no terreno sobre um plano do papel, né? Neste desenho, os ângulos eles são representados em verdadeiras grandezas e as distâncias elas são reduzidas, e aí a gente vai determinar as nossas escalas. Antes de fazermos qualquer tipo de desenho, nós precisamos fazer o que a gente chama de esboço, né? É riscar. Pegar uma folha de papel, eu vou fazer a representação gráfica desse determinado local aqui, eu preciso fazer um esboço, ou também chamado de croquis. Esse croquis, ele não necessariamente ele vai representar as grandezas em ordem de proporcionalidade, mas eu faço o croquis e indico todos os detalhes existentes. A partir do meu croquis, eu vou, então, fazer o meu desenho, tá? Bem, uma escala, ela é dita como grande, a gente já disse isso aí, quando apresenta um denominador pequeno, né? 1 para 100, 1 para 200, enfim, 1 para 50. Já uma escala pequena, ela possui um denominador grande, 1 para 10.000, 1 para 5 para 500 mil, enfim, tá? O valor da escala, ele é adimensional, estava tentando lembrar essa palavra, adimensional. Ou seja, não tem dimensões, não tem unidades de medidas aí. Escrever 1 para 200 significa que a unidade no desenho equivale a 200 unidades no terreno. Assim, 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no terreno, ou 1 milímetro no desenho vai corresponder a 200 milímetros no terreno. Entendido isso aí? Alguma dúvida? Não? Bem, maior escala, né? Menor denominador, mais detalhes. Quando eu tenho uma escala grande, eu tenho um menor denominador e mais detalhes, e tenho uma menor área de abrangência ali. Uma menor escala, eu vou diminuir a escala, logicamente, né? Eu vou ter um maior denominador e vou ter menor detalhes e maior área de abrangência. Vamos ver aqui exemplos. Aqui eu estou fazendo um exemplo de Coronel Procópio, a terra que passou na novela lá, não sei se vocês lembram, não vai lembrar que não é da época de vocês, né? Eu tenho várias escalas dentro do mapa de Coronel Procópio. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma escala de 1 para 50 mil. Não necessariamente, pessoal, tem que ser uma escala de 1 para 100, 1 para 200, não. Uma escala vai ser proporcional à outra aqui. Por exemplo, qual é a escala grande, qual é a escala pequena? Aqui nós temos uma escala... Aqui nós temos uma escala. Aqui nós temos uma escala pequena. Pequena. Beleza, ela tem uma escala pequena, por quê? Porque ela tem baixa visualização de detalhes, né? Se eu for, mesmo eu ampliando o meu mapa aqui, eu não tenho muitos detalhes dentro da cidade de Coronel Procópio, que é apenas um ponto dentro do meu mapa. Entretanto, aqui, nessa escala de 1 para 50 mil, eu consigo visualizar os bairros, eu consigo visualizar aqui meus desníveis dentro da minha propriedade, eu consigo fazer essa visualização. A partir do momento que eu vou aumentando a minha escala, por exemplo, 1 para 100 mil, a cidade, eu consigo visualizar a cidade, mas eu não consigo visualizar mais as ruas da cidade, né? A partir do momento que eu aumento mais, Coronel Procópio, ele vira uma cidade, as dimensões da cidade, entretanto, eu não consigo identificar, né,
eu não consigo fazer a identificação da minha cidade com riquezas de detalhes igual anteriormente. E quando eu aumento ainda mais a minha escala, Coronel Procópio é só apenas um pontinho dentro do meu mapa, tá? Como vocês podem visualizar. Bem, para maior facilidade e precisão gráfica aí, costumo utilizar as escalas que são chamadas de decimais, pessoal. Essas escalas decimais, elas vão ser utilizadas aí para facilitar, né? Então, desenho 1 centímetro, no terreno 200 centímetros. 1 centímetro, 2 metros. 1 centímetro, 0,002 quilômetros aí, tá? É isso que a gente representa quando a gente representa uma escala, beleza? Bem, na escolha da escala de uma planta, nós temos que levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, para a representação de uma área de terreno, deverão ser levados em consideração as dimensões chamadas de reais, dessa, em relação à largura e comprimento, bem como as dimensões x e y do papel. Por quê? Porque se, por exemplo, for 200 metros, eu tenho que utilizar uma escala de proporção tal que caiba nos meus 20 e poucos centímetros. Estou dando exemplo, eu não estou ao certo aqui o comprimento, tá? 20,4 centímetros. Estou dando exemplo de um papel. Então, eu tenho que utilizar uma escala que eu consiga representar esses 200 metros no comprimento do meu papel, entendido? Então, ao aplicar a relação fundamental de escala, se tem como resultado duas escalas, uma para cada eixo. A escala escolhida para melhor representar a proporção em questão deve ser aquela de maior módulo, ou seja, cuja razão seja menor, né? A NBR 8196, que trata do emprego de escala, afirma que a escala a ser adotada em um determinado desenho vai depender do grau de complexibilidade do desenho e da finalidade dessa representação. Uma restrição é que a escala selecionada ela deve ser suficientemente grande para permitir uma interpretação fácil e clara das informações que representam. A escala e o tamanho da área em questão, ele vai definir o formato da folha para o papel ali. O tamanho da folha, ela é pré-determinada pelas normas da ABNT, né? Ela pode ser, ela sai de A0 até A6. E aqui nós temos as seguintes dimensões, tá? Geralmente, na agronomia, a gente utiliza muito A4. Na engenharia civil, eles utilizam A1, A2, ou A0, A1. Por quê? Porque eles querem representar, por exemplo, construção de uma casa, construção de um prédio, né, com riquezas de detalhes. Então, eles precisam de um papel maior para que eles consigam fazer todo aquele desenho numa folha de papel. Tá? Mas na agronomia não precisa ter riqueza de detalhes? Precisa também. Entretanto, o cálculo, os desenhos realizados na agronomia, nós não exigimos que vocês tenham tantas riquezas de detalhes. Nós queremos que vocês aprendam. Por quê? Não é do engenheiro agrônomo desenvolver um mapa, apesar de que pode assinar, né? Se for numa construção rural, ele poderia assinar tranquilamente. Mas o que eu quero de vocês quando eu trabalho com desenho topográfico? É que vocês desenvolvam ali, durante aquela disciplina, a capacidade de desenhar, de conseguir desenhar, conseguir representar de maneira precisa, de maneira exata, o seu desenho no seu papel, tá? Mas e lá na frente? Aí você vai precisar se especializar, aprender, como toda profissão ali,
vocês vão aprender. Então, a escala vai depender do tamanho do papel, o tamanho da área e do tamanho do terreno levantado, né? Quando a área levantada e a ser projetada ela é bastante extensa e se quer representar convenientemente todos os detalhes naturais e artificiais a ela pertinente, procura-se, ao invés de reduzir a escala para que toda a área caiba numa folha de papel, dividir a área em partes e representar cada parte em uma folha. Então, eu vou lá, eu tenho a propriedade do Gabriel aí. Nós estávamos falando da propriedade do Gabriel. A propriedade do Gabriel, ele trabalha com a avicultura de postura, enfim. A avicultura de postura ou a avicultura de corte, enfim, qual é o ramo dele, ela é dividida em setores, né? A gente tem a área de recepção, nós temos a área dos galpões, nós temos a área de ração, que são áreas que, teoricamente, elas podem ficar em ambientes diferentes, né? Mas não, acho que não seria correto isso, não. Mas eu poderia representar, por exemplo, a área de galpões do Gabriel em plantas diferentes, em proporções diferentes, tá? Essa é a ideia do que eu queria dizer ali. Se uma área for muito grande, ou então uma propriedade agrícola, ele mexe com gado, por exemplo. Ele mexe com gado e ele é uma propriedade muito grande, muito extensa. Então, o que eu posso representar essa sua propriedade em diversos mapas, né? Eu faço diversas representações, por exemplo, ele tem 4, 5 currais dentro da propriedade. Então, eu faço essa representação desses currais em vários mapas e, logicamente, identifico o que é cada um, curral 2, curral 3, curral 5, galpão 1, galpão 2. Se couber dentro de um mapa, tudo bem. Se não couber, eu faço aí a divisão. Quando utilizar, por exemplo, em terrenos urbanos, eu utilizo 1 para 50. Planta de pequeno lote, edifício, 1 para 200. Arruamento, 1 para 1.000. Propriedades rurais, até 1 para 5.000, mais ou menos. Planta de cidade, propriedade rural, até 1 para 25.000, dependendo do tamanho. Carta de um município, 1 para 100. Carta do mapa do estado, do país, de continente, 1 para 10 milhões, 1 para 20 milhões, tá? Eu posso trabalhar com essas respectivas escalas aí dentro da representação gráfica. Bem, quando eu faço uma determinada escala, vários erros eles podem acontecer durante a execução do meu desenho técnico. Isso é chamado de erro de graficismo, tá? Que é uma função de acuidade visual, habilidade manual e qualidade do equipamento de desenho. O erro do graficismo ele é admissível na elaboração de um desenho topográfico. Por exemplo, para lançamento de pontos e traçados de linha, é de 0,2 milímetros, que é o erro permissível aí. Então, equivale a 2 vezes a acuidade visual. Para a gente calcular o erro de graficismo, né, vai depender da precisão da escala. Se eu estou trabalhando com a escala de 1 para 10.000, o erro de graficismo ele vai ser a precisão de escala ela é de 2 metros. E quanto menor é a minha escala, ou maior a minha escala, né, menor vai ser a minha precisão de escala permitida, tá? Aqui, nós temos que representar, dentro da minha escala, pontos, seja ela uma luminária, seja ela um telefone, uma árvore, ou qualquer coisa, tá? Essa escala, ela pode ser representada de maneira, né, de 1 sobre proporção, de 1 sobre tal, né? Como pode ser representada também de maneira gráfica, tá?
Para a construção de uma escala gráfica, a primeira coisa a fazer é conhecer a escala do mapa. Por exemplo, seja um mapa na escala de 1 para 4.000, então a gente, de 1 para 4.000 é igual a D sobre 10.000, por exemplo. Então a gente faz regrinha de 3, então D vai ser D igual a 2,5 centímetros. Então, no desenho, a proporção de 100 metros é igual a 2,5 milímetros, tá? Ou, perdão, centímetros. Aplicando o conhecimento mostrado anteriormente, deve-se desenhar um retângulo com 2,5 centímetros de comprimento, que vai corresponder aí a 100 metros no real, tá? Isso já seria uma escala gráfica, né? Então, aqui seria 2,5 centímetros, que corresponderiam, então, mas isso aí seria desenhado, logicamente não ia ter aqui escrito 2,5 centímetros, seria um desenho de 2,5 centímetros, né? E você representou aqui, no caso, 7,5 centímetros, e corresponde 2,5 centímetros a 100 metros. Ah, professor, mas e se eu pegar esse desenho e diminuir esse desenho? É só você ir lá e medir novamente, porque o desenho não vai mudar. Eu for tirar um xerox e quero economizar e diminuir. Se você diminuir isso aqui, proporcionalmente isso vai diminuir no desenho também, né? Então, se você pegar aqui uma régua e medir e deu 1, então 1 no desenho vai corresponder a 100 no real, tá? Então, você vai lá e mede 1 no desenho, que corresponde a 100 no real. É comum desenhar mais que um segmento, né, de um retângulo, bem como indicar qual o comprimento do terreno que este segmento vai representar aí. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que corresponde a 1 centímetro. Então, 1 centímetro corresponde a 40 metros, né? 40 metros, metros, decímetro, centímetro. É 40 metros? 40 metros, então vai me corresponder a 4.000 centímetros. 1 centímetro é 1 sobre 4.000. Então, 1 centímetro é igual a 40 metros, né? Então, eu vou definir que 1 é igual a 40 metros. Vou para o mapa, defino que 1 centímetro no mapa corresponde a 40 metros real. Entendido? Bem, aqui eu posso subdividir ainda em talões, pessoal, tá? Eu posso dividir isso em talões. Não sei qual a distância disso aqui, é igual a 100 metros. Eu posso dividir como metade, corresponderia a 50 metros, né? 0, 50 e 100. Isso aí você faz a proporcionalidade e faz a sua representação gráfica, que pode ser representado assim, assim ou assim, tá bom? Vocês podem encontrar. Uma forma para a apresentação final da escala gráfica, ela vai ser apresentada, por exemplo, aqui, dessa maneira, uma escala de 1 para 4.000. Né? 1 centímetro corresponde a 40 metros. Então, 1 centímetro corresponde a 40 metros, nós temos aqui cerca de 2, alguns centímetros, 2,5 centímetros nesse negócio aqui, que vai corresponder a 100 metros, nessa escala aqui, nessa escala aqui, que vai corresponder a 100 metros. Então, é só eu representar, então, 1 centímetro, né, corresponde a 40, tá? 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai dar 1, alguma coisa aqui, centímetros, tá? 1,2. Aqui nós temos alguns exercícios, eu vou postar esses exercícios para vocês fazerem e fixarem essa aula de hoje, tá? Não vale ponto, mas é para vocês fixarem aí o conhecimento de vocês dentro da disciplina de topografia, que é uma coisa que vai cair aí na prova de vocês. Tá bom? Certeza que vai cair escala na prova de vocês. Temos aí alguns exercícios para que vocês
possam fixar essa aula de hoje. Tranquilo? Alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Só na hora que for fazer os exercícios. Na hora de fazer os exercícios, a gente sempre fica com dúvida, sempre tem uns exercícios mais complexos que outros. Mas não tem muito segredo também, não. Tá? Qualquer dúvida, volta, assiste a aula de hoje, pensa, e aí vocês conseguem aí executar. Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui a gravação, né? Agradeço a presença de todos.